Agora deu certo. Agora sim. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui tá ok. Som aqui tá ok. Aí tá ok também, meu som? Tá Tá chegando ok. bem aí? Tá bem. Tá bem? Tá chegando já. Tá Então, sim. Wilson, vou aproveitar aqui, ver se tá tudo ok, André. Eu vou aproveitar aqui, que eu tinha finalizado lá outra live. Vou enviar aqui para os meus amigos aqui rapidamente, pela setinha aqui, para o pessoal poder entrar novamente, o pessoal se conectar. Aí eu peço para você aguardar só um minuto, se você puder enviando aí também para os seus amigos. Estou enviando. Eu vou enviando para o pessoal aqui que saiu da outra. Eu enviei para uma galera aqui já também. Acho que agora foi. Tá tudo ok, pessoal? Vocês estão nos ouvindo bem? Conexão tá boa, o som tá bom, a imagem tá boa? O pessoal tá entrando. Vamos esperar um pouquinho, né, Wilson, para o pessoal entrar, porque teve esse imprevisto na outra. Aí dá Sim. tempo para o pessoal ir entrando, né? Mas acontece, né, Wilson? Esses imprevistos, né? Tecnologia, às vezes, deixa a gente na mão. Não tem jeito, né? Mesmo com toda essa É verdade. esse aparato tecnológico que a gente tem, né? Mesmo assim, a gente acaba ficando na mão às vezes. Mas, graças a Deus, já tá tudo ok, né? Tudo nos trilhos. Tá tudo resolvido. Conseguimos. O pessoal tá conectando aí. Yasmin já tá online aí, ó. Vou aproveitar, Wilson, se você puder escrever o nome do tema aí, o tema da live para fixar nos comentários, né? Que aí o pessoal que vai entrando já fica ciente sobre o que está sendo tratado aqui na live. O Wilson já está colocando o tema aqui, pessoal, nos comentários aí para vocês ficarem cientes sobre o que nós vamos falar. Ué, não tá indo. Conseguiu não, Wilson? Fixar o tema? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Mas aí foi você que abriu a live, acho que eu não consigo. Então Eu vamos estou iniciar tentando, sem... mas não tô... vamos iniciar sem fixar o tema então mesmo, né? Sim. Não tem problema não. Se o pessoal puder escrever aí pra gente. Uhum. Gustavo, escreve aí, por favor, o nome do tema aí para o pessoal que está entrando poder observar isso. Por favor. Wilson, mas é isso, meu amigo. Obrigado aí, tá? Por ter aceito o meu convite da gente estar fazendo essa live. Essa live Eu que agradeço. vai ser muito importante essa live. Eu fico muito feliz de poder contar contigo, de você ter aceito o meu convite, porque para falar desse tema que é a educação, vai ser muito importante a gente contar com alguém como você, que é professor da rede pública de ensino, da rede privada de ensino, tem total propriedade para falar sobre esse assunto, para a gente conversar, debater ideias, para a gente buscar soluções também em conjunto aqui com os nossos amigos que nos assistem. E durante essa pandemia, Wilson, durante esse período que a gente vive, eu tenho feito diversas lives, diversas conversas, bate-papos, debates sobre vários temas que são importantes para a nossa sociedade, principalmente nesse momento que a gente tem vivido, que está nos afligindo muito, não é verdade, Wilson? Então, eu acho de grande valia que as pessoas, que a sociedade civil em geral, que os segmentos, as instituições governamentais estejam conversando, estejam debatendo políticas públicas, estejam buscando métodos e medidas para avançar em meio a esse problema que a gente vive da pandemia. Nós falamos Sim. sobre os impactos psicológicos na vida das pessoas, falamos sobre os impactos econômicos, falamos sobre os impactos nas instituições religiosas, falamos sobre os impactos no poder público e hoje nós vamos falar sobre a educação, né? Vamos abranger
esse tema da educação e os desafios que a educação tem a enfrentar durante e pós a pandemia. Né? Quais os desafios que os profissionais de educação, os professores, né, os docentes, os profissionais em geral da educação vão ter que superar, né? E quais os prós e os contras das novas medidas, dos novos métodos que vieram em meio a essa pandemia para a educação do nosso país. E para começar, Wilson, tá? Mais uma vez, muito obrigado por querer participar dessa live e, por favor, né, que você esteja se apresentando aí para o pessoal que está nos assistindo, para os nossos seguidores que estão entrando aí. Então, pessoal, eu sou professor, né, da rede pública e privada. Sou professor desde 2015, das disciplinas. Eu fui sempre de ensino profissionalizante, depois eu fiz pedagogia e trabalhei com pedagogia. Mas desde 2007 ou 2008 eu trabalho com musicalização infantil. Foi onde eu comecei a minha carreira como professor. E desde então a gente vem acompanhando o processo de educação. Na verdade, a educação sempre fez parte da minha vida, né? Eu saí da escola no ensino médio e já fui trabalhar dentro da escola. Aliás, no período do terceiro ano do ensino médio foi quando eu tive o meu primeiro contato com as salas de aulas e a escola como um todo, né? Na questão organizacional que eu estou falando, né? Claro. Sua trajetória aí é muito, muito rica, uma trajetória de sucesso, é uma referência aí para a gente, Wilson. Então é um prazer enorme a gente estar conversando, estar debatendo sobre esse tema. E, Wilson, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, né, como gestor público, eu quero dizer que eu gosto muito de falar sobre educação, né, porque eu acredito que só através da educação, de uma educação séria e de qualidade, que nós vamos conseguir transformar o nosso país, né, a nossa cidade. A educação, ela tem uma importância muito grande no desenvolvimento econômico da nossa cidade, do nosso país, né, criando, formando adolescentes, jovens, cidadãos que tenham essa visão, né, de educação econômica para que a gente possa desenvolver a economia do nosso país, que tenha uma educação política também, né, para que as pessoas possam exercer a sua cidadania de forma plena. Né? A educação também ajuda na cultura das pessoas, ajuda no desenvolvimento pessoal, no conhecimento, porque quanto mais pessoas capacitadas, quanto mais pessoas com conhecimento rico, com conhecimento vasto e amplo, o nosso país automaticamente ele vai melhorando, né, Wilson? Porque vai haver redução na criminalidade, vai haver a redução no desemprego. Então, a educação tem uma importância enorme na saúde também das pessoas. Não tem como a gente conversar sobre o avanço de uma cidade, o avanço de um estado, o avanço de um país sem que nós coloquemos em pauta a educação, né? O conhecimento. A educação, o primordial é o conhecimento de qualidade, é um conteúdo de qualidade que a sociedade precisa. E o poder público tem que, não só o poder público, né? A sociedade civil em geral, né? A iniciativa privada, toda a população deve se atentar para a importância da população, inclusive, né, o setor público, que deve oferecer políticas públicas educacionais sérias e de qualidade para a gente mudar esse quadro que nós vivemos hoje em nosso país, que infelizmente veio se degradando durante muitos anos, né, em nossa sociedade. Então, como gestor público, eu quero, antes de iniciar, né, as outras pautas do nosso bate-papo, a gente falar sobre essa importância da educação no nosso país, do conhecimento de qualidade, né, do oferecimento de educação de qualidade para o nosso país, porque lá no artigo 5º da nossa Constituição, né, Wilson, está escrito que toda a população tem direito a uma educação de qualidade e igualitária para todos. Então, essa frase ali na Constituição, ela deve ser colocada em prática, não é verdade, Wilson? A importância da educação é muito... A educação ela tem uma extensão muito grande, né? Quando a gente fala em educação, a gente está falando de uma vida, né? Da construção de um país, mas a construção também do ser humano completo, né? Da sua vida interior. Então é importante que a gente perceba que sem educação nós não temos pessoas capazes de desenvolver o nosso país. Então, se você não tem, né, ou não investe em educação, você acabou com a nossa população, você acabou com o nosso país e você acabou principalmente
com o desenvolvimento humano que existe, que precisa ser, vamos dizer assim, despertado em cada pessoa, né? Então, isso é fundamental. E devido a essa importância, né, Wilson, infelizmente, em nosso país, mesmo a educação tendo essa importância fundamental que você colocou muito bem, né, durante muitos anos, vieram se perpetuando vários problemas educacionais. Eu quero estar relatando alguns aqui para a gente ir avançando, e você vai analisando aí, pode também debater, pode estar colocando os seus pontos também. Eu acredito o seguinte, Wilson, a nossa educação, né, a educação do nosso país, ela tem um gasto muito grande, né? Por ano, o MEC ele gasta aproximadamente 100 bilhões de reais com educação, né? Os gastos que são efetivados desde o ensino infantil até a pós-graduação pública. E todo esse recurso que é gasto, Wilson, em nosso país, ele é maior do que vários países de primeiro mundo, vários países desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos, que gasta 5,6% do PIB total com educação, e o nosso país gasta 6%, né, do total do nosso PIB com educação. Então, mostra que o problema da educação no nosso país não está na falta de recursos, porque recursos tem e eles estão sendo aplicados, né? Mas de que forma eles estão sendo aplicados? Né? Nós temos vários indícios de corrupção com dinheiro público para a educação do nosso país, né? Posso citar para você vários exemplos aqui, como, por exemplo, recursos que eram para ser destinados para pessoas que iriam utilizar o FIES, o ProUni, o Pronatec, o Ciências Sem Fronteiras, e nós temos vários processos, denúncias, né, comprovados já que vários CPFs que foram cadastrados para estarem recebendo esse benefício já não existiam mais, pessoas que já estavam mortas, pessoas que não existiam, e esse dinheiro estava sendo desviado. Estou dando um exemplo aqui de corrupção que vem acontecendo durante muitos anos, e além da corrupção, a má gestão também, a má aplicação dos recursos de maneira indevida, de maneira errada. O conhecimento também que é passado para os alunos, o conteúdo, muitas das vezes um conteúdo ultrapassado, não um conteúdo atualizado, um conteúdo inovador que vai atender às demandas da quarta revolução industrial, dessa revolução tecnológica que nós estamos vivendo. Foi mais um dos problemas problemas não, né? A quarta revolução industrial, ela veio para estar ajudando o desenvolvimento tecnológico, mas infelizmente o nosso país não estava preparado para isso, e nós tivemos impactos avassaladores, né, na educação, na profissionalização, porque os nossos jovens, a população não estava preparada para essa nova onda tecnológica, e isso acarretou o desemprego, acarretou o nosso ensino não está preparado para levar essa capacitação para os nossos alunos. Então, são vários problemas, Wilson, que vieram se acarretando durante todos esses anos, que, infelizmente, a nossa educação chegou onde chegou. Né? Quando eu falo sobre o ensino, eu acredito, Wilson, que o nosso ensino ele tem que ser um ensino que vai visar a capacitação e o conhecimento científico dos nossos alunos, não a doutrinação política de viés ideológico e viés político. Infelizmente, nós vemos, não estou generalizando, mas uma parcela de educadores, uma parcela de profissionais de educação, eles priorizavam a formar verdadeiros militantes políticos, levando sempre os vieses ideológicos e esquecendo a capacitação científica. Isso eu posso estar comprovando para você, Wilson, em dados, né? A gente ocupa os últimos lugares no PISA, que é a avaliação internacional da educação dos nossos alunos. Infelizmente, a gente ocupa os últimos lugares devido ao nosso conteúdo, ao nosso conhecimento não estar atualizado, né? Que é matemática, ciências e a leitura, que são os principais requisitos do PISA, né? Nesse processo que a gente fala sobre a questão da distribuição, né, de verbas para a educação, né, a gente tem muito dentro do nosso país verbas carimbadas que vão para os municípios, vão para os seus estados, e a partir daí cabe, claro, né, o gestor público, né, que está fazendo essa divisão dessas verbas, fazê-la da melhor forma possível, da maneira coerente, né, como a gente diz. Um dos problemas que eu vejo em relação à educação é a regionalidade. Nós temos estados muito ricos e estados muito pobres. Nós temos, e aí nós vemos contrapontos, né? Nós temos em Brejo Santo, né, um município longe
né, daqui da nossa região, mais ao norte e nordeste, né, naquela região ali, em que ele desenvolveu um processo educacional em que essa cidade se tornou referência no Brasil em relação à educação. Então, a gente tem essas questões. Isso vai muito também do profissional da educação também. Então, nós que somos profissionais da educação, a gente, ainda mais quando a gente lida com o setor público, nós às vezes esbarramos com algumas dificuldades, claro. Mas a questão do profissional, né, é individual de cada um. Nós temos, sim, dificuldades em alguns momentos de verbas que vão chegar. Eu posso dizer assim, as escolas que eu trabalhei, né, no contexto geral, que trabalhavam com verba pública, graças a Deus as verbas chegaram, né? Nós temos essas questões. Mas você vai ver outros locais, né, e até mesmo dentro da nossa cidade, essa dificuldade de se gerenciar esse recurso e esses recursos chegarem aonde eles têm que chegar, né? A gente tem tantos caminhos para chegar aos recursos, se bem que as verbas federais elas vêm direto, elas não fazem curva, né? Então a gente tem esse conceito também. Claro que isso é uma questão de gestão, né? E por isso que as universidades hoje, né, eu sou de uma universidade de educação, né, elas se preocupam muito para que o profissional de pedagogia, que vai ser também um gestor escolar, né, em algumas áreas, ele também tenha conhecimento desses documentos e que ele possa gerenciar da melhor maneira possível aquela verba que ele vai estar trabalhando, né, naquele momento escolar. Então, é importante a gente ver isso. Então, e a gente tem essas questões políticas que entram no meio desse processo, né, que é muito complicado. Eu não posso generalizar, como você disse, né? A gente não tem como generalizar. A gente tem, sim, cada um tem seu posicionamento. A escola tem uma lei de diretrizes e bases, que é a LDB, né, que vai reger toda a nossa postura quanto professor, quanto educador, e isso vai nortear todo o nosso caminho, né, a trilhar dentro da escola, né? Então, a gente tem essa lei que determina, né, como nós devemos fazer, né? Além das leis de diretrizes e bases de educação, a gente tem outras normas, né, outros fatores normativos que nos fazem seguir, né? E nesse momento de pandemia, a gente também teve que nos adaptar, ou seja, a LDB diz uma coisa, né? Mas o que o momento pediu, né, não está descrito na LDB, e nem deveria estar, porque nós não poderíamos imaginar esse momento que a gente está vivendo. Então, é importante que a gente perceba que a educação tem a sua norma, né? Ela tem o seu escopo. Claro que isso vai depender muito da gestão. Eu sempre falo assim, a gestão é que diz, né, de que forma a escola vai caminhar, e isso vai fazer com que a escola caminhe para o sucesso ou para o insucesso. Isso vai depender da gestão. Então, a gente tem muito essa questão, né? Nós temos bons gestores hoje nas escolas estaduais, nas escolas municipais, pessoas que estão dia e noite trabalhando para que as crianças, os jovens, né, e os Boa noite, Kaique. Estão me ouvindo? Eu tive que tirar. Agora sim. Estão me ouvindo? Sim. Agora voltou. Voltou? Então, a gente tem realmente pessoas, né, gestores que têm trabalhado muito dia e noite, né? Alguém colocou assim, a escola não parou, né? A escola não parou realmente, né? Está sendo muito, muito difícil para a gente se adaptar a esse novo momento, né? Para todas as pessoas. E para a gente oportunizar esse acesso à educação a todos, né, que é uma questão de lei, mas para a gente que é da educação, para a gente que é professor, para que a gente possa conseguir levar isso ao nosso aluno, tem sido assim um desafio de todos os dias, né? Que é uma questão também de motivação, né? A gente precisa também trazer para os nossos alunos um motivo. Para que ele entra numa aula online, né? E aí a gente cai num outro processo que é muito delicado,
que é a acessibilidade a todas essas tecnologias, que eu acho que é um tema que a gente tinha falado, né? Com Eu certeza. acho que para as escolas particulares, né, vou falar da escola particular e não vou generalizar também, porque as escolas particulares também tiveram seus problemas e suas dificuldades, a coisa caminhou um pouco melhor, né? Porque as escolas hoje elas já trabalham com uma plataforma. Os desafios da educação durante e pós-pandemia. Voltou aí, Wilson, tinha travado. Sim. Então a escola se adaptou, né? A escola está se adaptando também, né? As escolas privadas elas estão conseguindo, né, continuar com seus conteúdos, continuar com as suas, vamos dizer assim, com as suas atividades, mesmo que remotamente, né, através do sistema. Mas a escola pública ela ainda está tendo um pouco de dificuldade. Às vezes nós temos como professores vontade de fazer, mas a gente ainda tem os entraves que são coisas da nossa sociedade. Às vezes o aluno não tem acesso a uma internet de qualidade, né? A gente teve essas dificuldades aí. Imagine um aluno de uma comunidade, e aí Petrópolis tem muito esses problemas, né? Que a gente tem as montanhas, né? E que o acesso à internet não é tão fácil assim, né? E aí você entra num processo, além de tentar que o aluno entre numa plataforma que ele tenha isso, né? Eu não tenho como obrigar o aluno a entrar numa plataforma se ele não tem acesso àquela questão da plataforma. Então, o desafio principal foi esse, né, das escolas, principalmente das escolas públicas nesse momento de pandemia, né? E a gente não podia imaginar, né? A gente não podia dizer de fato, né, tomar uma atitude se a gente também não conhece a realidade individual de cada aluno. Uma coisa é você lidar com o aluno no dia a dia. Ele vai para a escola todos os dias, né, tá ali, ele tem alimentação, ele tem, dentro de uma escola pública, você às vezes tem todo o acesso a livros, a computador, e outra coisa é a vida dele fora da escola, né? Eu já peguei aluno, por exemplo, que chegou para mim e falou: olha, professor, eu queria muito fazer o seu trabalho, mas eu não tenho dinheiro nem para imprimir, nem para ir para uma lan house e nem tenho internet em casa. Então são coisas que a gente passa no dia a dia como professor e que esse momento de pandemia, né, na escola a gente consegue resolver através das oportunidades que a própria escola dá, né, que são, às vezes, disponibilizam um computador, né, imprimir. Agora, Claro. imagine no dia a dia desse aluno, né, no dia a Wilson, dia desse acabei aluno. de. Eu achei bacana, Wilson, porque você entrou num assunto muito importante, né, que foi realmente o maior impacto que a educação sofreu em meio a essa pandemia, focando agora nessa questão dos desafios e dos impactos perante a pandemia, a desigualdade educacional que a gente vive no país, né, que ela foi referente a esse impacto tecnológico que a gente viveu na pandemia, porque não só no nosso país, né, mas no mundo todo, mais de 1,5 bilhão de alunos estão sem as escolas, né? Em Petrópolis, aqui especificamente, nós temos mais de 60 mil alunos do ensino infantil até o ensino médio que não estão indo nas escolas e também mais de 11 mil alunos universitários. Só que a gente entra nesse problema, né? Os alunos que não estão indo mais não estão indo mais assistir às aulas presenciais, eles estão tendo que assistir aulas online, né, via EAD, e alguns alunos também, algumas escolas não têm nem a estrutura para proporcionar a aula EAD. Em vários locais da nossa cidade e do nosso país tem alunos que estão sem estudar devido a isso. E você Sim. colocou muito bem, Wilson, achei muito bacana isso, né? Porque muitas das vezes também, escolas públicas que estão oferecendo, né, um CD ou algum material online para que o aluno possa estar acessando em casa, ele não tem a estrutura tecnológica, não tem um notebook, não tem um tablet, não tem nenhuma estrutura para acessar o conteúdo, e quando tem também acesso a esse conteúdo, muitas das vezes, os alunos de vulnerabilidade social que têm uma baixa renda, né, que não tem uma certa estrutura, ele acaba também tendo acesso ao material, mas não consegue
sanar suas dúvidas, porque a família, né, muitas das vezes os pais não conseguem ajudar os filhos a sanar as dúvidas. Então a gente entra na desigualdade educacional, né, porque a escola pública, né, o ensino privado está conseguindo dar acesso ao jovem, o jovem está conseguindo receber esse acesso e muitas das vezes, na maioria das vezes, os alunos do ensino público não estão conseguindo receber esse conteúdo e quando recebem o conteúdo não conseguem também desenvolver ali devido a todas as dificuldades e ficam alerta devido a tudo isso, Wilson, que os nossos professores devem ser cada vez mais valorizados, as aulas presenciais elas devem sim ser valorizadas, né? Nós vamos viver um novo normal, que serão as aulas online, que vão aumentar cada vez mais, isso já é um fato, né? E os nossos alunos, tanto da rede pública e da rede privada, terão que se adequar cada vez mais até para o mercado tecnológico que a gente vive hoje em dia, Wilson, as pessoas vão ter que se adequar cada vez mais às diversidades, né? Porque a pessoa que não tiver uma criatividade, ela não conseguir sobreviver em meio às adversidades, ela vai acabar sendo substituída por um robô, por algoritmos. Então, ela vai ter que cada vez se capacitar mais e fica um alerta para o nosso país, que o país, as cidades, os estados terão que se valorizar cada vez mais o ensino tecnológico para os alunos e valorizar também os professores, levar esse conteúdo para os professores, que os professores possam também ter capacitação para proporcionar ensino tecnológico, não é verdade? Eu estava falando justamente sobre essa questão, né? Como que a gente, e se você olhar também os dados, né? Como que a gente gastou. Eu não digo que é gasto, porque eu acho que tudo é investimento, né? A gente investe em equipamento para que a gente possa oportunizar os nossos alunos essa qualidade até de vídeo, de imagem, por exemplo, né? Muitos professores, né? Eu conheço vários professores que têm realidades diferentes da minha, né? E não por não ter condição, mas por uma dificuldade de lidar com a tecnologia, tiveram que da noite para o dia, né? Comprar um celular melhor, sim, comprar uma estrutura que amparasse toda a questão de ensino dele, né? Fracionasse, porque não dá, né? Se dentro de uma sala de aula em que a gente convive com um universo de 40 alunos, 45, né? Tem gente que lida até mais, né? Algumas universidades 50, já é difícil você dar As atenção. universidades elas lidam mais, né, Wilson, com esse material Sim, EAD, tecnológico, aulas virtuais. tem. Sim, mas mesmo assim elas tiveram que se adaptar, porque quem está acostumado com um sistema presencial nota muito fácil essa diferença, né? Porque você começa, vamos dizer assim, você começa a robotizar a educação. E a educação, em determinado momento, quando você começa a enquadrar ela e colocar ela meio que robotizada, você tem que ter um aluno que seja um pouco autodidata, né? Então ele vai ler, vai interpretar. Claro, o professor está ali para gravar um vídeo explicando a disciplina, a matéria. Mas não é a mesma coisa que você ter um professor e conversar com ele, tirar as dúvidas, e no final da aula você falar com ele, olha, professor, mesmo assim eu não entendi, e ele te dá um tempo para você aprender novamente. Então você também, e aí você cria também, claro, uma disciplina dentro desse processo educacional que é fundamental para que eles consigam, né, também dar conta, né? Porque é difícil dar conta nesse momento, né? Então a gente passa por um momento de nos adaptar. E principalmente a gente daqui para frente, né, a gente vai ter que começar a pensar como professor, né, como que a gente vai fazer para que o aluno, claro, a gente vai ter que tomar uma medida, né? Estava lendo aí sobre a questão da bandeira verde, né, que as escolas só vão voltar a partir do momento em que foi liberado a bandeira verde, né, e mesmo assim 15 dias após de ter tido uma reunião e fazer todas as modificações que são necessárias para que os alunos consigam entrar. E mesmo assim, a gente não sabe que aluno que vai retornar. A gente não sabe de que forma que a gente vai atuar com esse aluno. Então, essa ferramenta que a gente está usando é fundamental, né, para a gente. Mas eu fico pensando naqueles que não têm esse acesso. Claro. Naqueles que ainda não vão conseguir ter esse acesso, né, tão fácil. E também, Wilson, nós não podemos, né, desprezar, a gente não pode excluir os 30% da população brasileira que não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à internet, né, a notebook, a tablet, a todas essas ferramentas, né, excluir essas pessoas e só dar atenção, só atender quem tem acesso, como você muito bem disse. Né? E Sim. Destacar também, achei muito bacana na sua fala, destacar a importância, Wilson. A gente sabe que a tecnologia é importante, nós vamos ter que se adequar cada vez mais à tecnologia, à quarta revolução industrial,
mas o ser humano em si, em todas as áreas, não pode perder essa essência da relação interpessoal, da socialização uns com os outros, né, daquele Sim, aprendizado ali, tete a tete, professor e aluno, porque isso é muito importante para a formação das nossas crianças, dos nossos sim. adolescentes, dos nossos jovens. A gente não pode, né, a população, o ser humano não pode perder essa essência de estar perto um do outro, de estar próximo um do outro, de ter esse laço afetivo, porque muitas das vezes, né, uma professora, um professor acaba também exercendo um papel que seria dos pais, né, do filho que está ali na escola, mas infelizmente vive em vulnerabilidade familiar, né, aquele jovem ali de comunidade, aquele jovem às vezes que não tem uma base familiar para estar ajudando, para estar educando, né, pessoas que muitas das vezes, Wilson, a gente que lida com as comunidades, a gente percebe que muitos alunos às vezes não têm uma base familiar, tem pais que são dependentes químicos, ficam vulneráveis, e o professor, além dele ser professor, ele acaba tendo um papel também ali de estar educando na formação do caráter ali do aluno. Então, isso é importante, a gente não pode perder essa essência, Wilson. Mesmo com todo aparato tecnológico que nós temos, a gente tem que preservar muito também a relação interpessoal. Isso. E um momento também muito interessante, né? E aí a gente viu uma mobilização em relação a isso, é a questão da fome mesmo, né? Estudos comprovam que você com fome você não aprende nada, né? Se você tiver com fome, Claro, você não aprende nada. Né? E a gente vê muito claramente nas escolas, isso pública, né? Crianças que não vão para a escola para ter uma alimentação. E só conseguem aprender a partir do momento em que elas estão alimentadas, né? E que elas se sentem seguras, aí tem também a questão da segurança, para que elas consigam se desenvolver. Né? E a escola realmente, né? Eu digo que a escola é um para-raio. Eu sempre comparo a escola com um para-raio. Né? As coisas batem na escola, e muitas vezes é a escola que resolve, sim. São os professores, é o dia a dia na sala de aula, né? Eu me lembro de questões que eu já vivi e presenciei, né? De gente descobrir abusos, e uma série de coisas que acontecem dentro do contexto educacional e que a gente ajudou a muitas pessoas a se desenvolverem, a caminharem, a superar os seus traumas, superarem suas dificuldades através da escola, mas através dessa linguagem pessoal, né? Essa questão claro. interpessoal. Né? E é importante a gente colocar, né, essa questão como desafio, porque todos os dias é uma coisa nova, né? O Covid está aí, a gente sabe que ele Claro. existe. Mais para frente A vai ter gente... outro problema também, com certeza, né? Porque os Sim, problemas não sim. param de vir aqui no mundo. Sim, mas só que a gente também tem que perceber que a gente vai ter que mudar a nossa maneira de viver. E Claro. como professor, nós também estamos sendo desafiados a mudar a nossa maneira de educar, a nossa maneira de trabalhar dentro desse contexto. É uma questão tecnológica hoje que a gente está vivendo, né? E que os pais estão tendo muita dificuldade, a gente está vendo aí problemas, né? Tem até um áudio engraçado, né, que estão falando do pai que quer devolver para o professor, quer dar um prêmio para o professor porque não aguenta mais o filho. Porque não é fácil educar, né? Ainda mais quando a Inclusive, gente os fala. próprios pais estão valorizando mais os professores agora, porque Sim, estão vendo de perto, na prática, como é difícil, né? Ajudar ali a criança, o adolescente a estar educando, a estar passando conhecimento para eles. Não é fácil isso. Então, eles estão sendo mais não, valorizados, os professores, até pelos próprios pais dos alunos, que não estão conseguindo dar conta, não estão conseguindo orientar, passar o conhecimento como os professores passam de forma plena. sim. Por isso que é fundamental, porque o que acontece? Quando a gente estuda, eu, por exemplo, estudei pedagogia, né? Quando a gente estuda para a parte da educação, a gente aprende o desenvolvimento humano, a gente aprende como que o aluno aprende, né? A gente passa por uma vivência que, às vezes, você não tem essa experiência direta com isso, né? Não é fácil ensinar alguém, né? Tenta alfabetizar alguém, né? Você vai pegar e alfabetizar. Você vai até um certo Então, ponto, vocês mas são depois verdadeiros daí. guerreiros, Wilson. Sim, Admiro muito a né? sua profissão, admiro muito todos os professores, porque vocês são verdadeiros guerreiros de estar ali na sala de aula, estar tendo que lidar com diversos problemas ali, né, com os alunos, com as adversidades do dia a dia, e estão ensinando, estão levando conhecimento para os cidadãos da nossa nação, né? As pessoas que vão ali exercer sua cidadania, vão colocar o seu conhecimento na prática ali, vão desenvolver as suas vidas. Então, vocês têm um papel fundamental. Eu sou um fã de vocês.
E outro processo que eu falo, eu sempre falei no início muito sobre isso, né? Sobre a questão da motivação, né? É muito difícil, né? A gente colocar, ainda mais hoje em dia, que tudo, se a gente olhar, tudo está muito mais. A gente vive numa era da informação, né? A gente vive sim numa era em que todo mundo sabe de tudo, né? E ninguém sabe de nada, né? Claro. Eu sempre falo essa outra parte também. Todo mundo sabe de tudo e entende de tudo, né? Você vai no Google e descobre tudo. Mas o pensar, o refletir, o repensar de novo, O né? senso São crítico. coisas. Senso crítico, que é isso que é um fator muito importante, nós estamos tendo essa dificuldade. A escola, ela trabalha muito dentro dessa questão, né, do equilibrar e desequilibrar. A gente precisa, às vezes, desequilibrar ou desconstruir alguma coisa para que o aluno consiga realmente caminhar dentro de um pensamento, né, para que ele encontre o seu caminho, o seu pensamento dentro desse contexto educacional. Então, a questão é, né, o que leva, qual é o motivo que o aluno vai ter para poder entrar, por exemplo, numa aula online ou de retornar à escola? Porque fala-se muito em evasão escolar, né? A gente vive um momento de evasão escolar. Aí, se você olhar historicamente, nós não tivemos uma escola para todos, né, durante muitos anos. Hoje nós temos sim uma escola para todos, porque nós temos leis que asseguram, nós temos uma série de coisas que asseguram. Mas será que a gente tem, com essa pandemia, isso também não vai ser, não vai haver uma dificuldade, né, dessas pessoas retornarem, da dificuldade delas de retornar à educação? Até estava lendo hoje, né, uma informação de que o Conselho Nacional de Educação, né, está fazendo uma proposta, acho que já está até quase aprovada, né, para que a partir de janeiro e fevereiro nós tenhamos também a validação do ano de 2020 em questão educacional, porque nós tivemos que readequar o ano letivo, né? A gente não vai conseguir completar o ano letivo todo. As escolas particulares até conseguiram em determinados momentos. Agora, outras escolas, pode ser que elas não tenham conseguido. E isso vai gerar, aí a gente olha para o lado também da escola particular, né, a questão financeira, né? Vai gerar também uma outra questão financeira para a escola particular É e vai verdade. gerar para a escola pública um outro rearranjo, né? Uma outra forma também de repensar esses dias letivos educacionais também, né? Mexeu em todo o cronograma escolar, né? Mas a gente não pode deixar de lado a importância, né, de passar os conteúdos, mesmo com essa interferência no cronograma, que os conteúdos sejam passados, que os alunos possam ter acesso para que eles possam adquirir isso, né, de maneira mais pessoal. Wilson, tem muita gente fazendo pergunta aqui, mas antes da gente ler os comentários, ler as perguntas, só para a gente estar norteando os nossos seguidores, o pessoal que está nos assistindo, né, o tema da nossa live é os desafios da educação durante e pós-pandemia. Eu acredito muito, Wilson, você pode estar também fazendo seu contraponto, eu acredito que os maiores impactos negativos que a gente sofreu na educação do país em meio a essa pandemia, primeiro foi que os alunos não puderam mais ter o acesso presencial. Segundo, que nem todos os alunos conseguiram receber as informações, os conteúdos, o conhecimento devido a essa falta de aparato tecnológico que nós temos. E Sim. terceiro, como você disse, nem todos os professores estavam preparados para a utilização dessas ferramentas tecnológicas. Nem todos os professores têm esse traquejo, né, com as ferramentas tecnológicas. Então, foram os 3 maiores impactos negativos que nós sofremos. Porém, nós tivemos impactos positivos também que devem ser levados em conta para que a gente possa estar discutindo, dialogando e buscando, junto a esses impactos positivos, buscarmos soluções para que a gente possa alcançar de maneira ampla, de maneira vasta, pontos positivos para toda a população, né? Eu queria falar, Wilson, sobre um ponto positivo também que eu estava pesquisando, que eu fui receber essas informações também, que muitos alunos, né, muitas pessoas, elas conseguiram otimizar o tempo, conseguiram reduzir gasto de locomoção, conseguiram reduzir gasto de alimentação, porque realizando essa aula online, as pessoas conseguiam, de dentro de suas próprias casas, né, estudar, conseguiam receber o conhecimento, fazer as avaliações, as provas, sem se locomover de um lugar para o outro. A gente sabe que no país a gente sofre muito, né, com essa questão da longevidade também de um local para o outro, né? Às vezes um aluno mora na área rural, tem que ir para se deslocar para a área urbana para poder
chegar até a sua escola, são horas de viagem para poder chegar no local acadêmico. Então, nós tivemos esse ponto positivo também, que foi a questão geográfica, né? E a questão temporária, que otimizou o tempo e otimizou também a locomoção de pessoas que viviam esse grande problema que o nosso país também enfrenta, não é verdade, Wilson? Então, através desses pontos positivos, a gente consegue também avançar. Sim, eu acho que depois disso tudo, né, até agora, a gente tem que fazer um balanço geral realmente, né, e dizer, né, sobre essas questões de positividade, negatividade, pontos positivos e negativos, são aspectos que a gente precisa ver, né, e que vão fazer toda a diferença até numa análise futura sobre como a educação vai caminhar daqui para frente. Claro. Né, e como que, até, eu não digo só a educação não, porque eu acho que todos os segmentos, até de trabalho, também se modificaram. Então, é um todo, né, né, todo o nosso país, ou todo o mundo, né, teve que mudar a sua forma de atuar em relação à educação. Na educação, ou até mesmo a forma de trabalho também. Né? Então, quando a gente fala de educação, a gente também está falando de trabalho. Né? Então, a gente também está falando sobre uma série de coisas que vão ter que se modificar, não tem jeito. Né? E, claro, né, alunos distantes, né, pessoas... A internet possibilita isso, né? Hoje você consegue, né? Eu participei de reuniões dos Estados Unidos, né? Teve uma palestra que eu assisti que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? E eu pude acompanhar aqui no Brasil. Como os alunos também vão ter essa possibilidade, né? Desde que eles tenham esse acesso, né? Aí eu digo aí você falou muito bem sobre a igualdade, né? E a desigualdade, né? Desde que tenha acesso, né? Então, se a gente olhar pela questão da acessibilidade, muitos têm e outros não têm. Então, esse é o grande ponto, e principalmente para a educação, né? Para a gente cumprir essa parte da lei, é muito difícil nesse momento, até por essa questão de acessibilidade a esses recursos também. Professor Wilson, chegou uma pergunta aqui que foi direcionada para você. Eu vou aproveitar e agradecer, Kaique, pela participação, pela pergunta, agradecer a todos que estão nos assistindo, reforçar. Você que está gostando, manda um coraçãozinho aí para que a live possa ser impulsionada. Encaminhe aqui pelo aviãozinho, pela setinha, para mais amigos, para o pessoal poder assistir. E vamos lá, vou ler a pergunta aqui do Kaique, que foi direcionada para você, Wilson. A educação pública já era muito debilitada, agora mais ainda nessa pandemia. Na sua opinião, Wilson, o que poderia ser feito para melhorar a nossa educação em meio a tudo isso? Um aspecto que eu digo sempre é planejamento. Né? Eu acho que quando surgem problemas, surgem dificuldades, é um momento de você fazer um balanço sobre as prioridades. Então, a educação já tinha uma deficiência e mostrou-se também uma deficiência nessa parte tecnológica, que é uma parte muito complicada, até mesmo em questão de acessibilidade, mas a gente também viu ações de algumas secretarias de educação, de alguns espaços educacionais em prol disso, né, como foi a parceria com o Google, e algumas escolas estavam fazendo esse processo, mas principalmente eu acho que falta realmente um planejamento, um plano que faça com que a educação seja acessível a todos, mas no sentido de você reunir todos os recursos que você tem, né, em relação à tecnologia educacional e disponibilizar isso para esses alunos. Claro que isso é uma questão de pensar, né? A gente está falando de questão pública, né? De um pensamento de gestão pública, né? Então a gente tem que partir desse princípio. Conversar principalmente com profissionais da área, principalmente quem está tendo dificuldade. Eu sempre falo que quando você conversa com o problema, né? Quando você enxerga o problema, você consegue atender as outras necessidades, porque você está enxergando aonde está sujo, né? E você vai tentar limpar naquele problema. Claro que a gente tem que pensar em todas as possibilidades, né? E eu acho que isso também é uma questão pode ser até uma questão de chamamento público, né? Não sei, né? Mas para que as pessoas possam dizer quais foram as dificuldades, os problemas, para que a gente consiga realmente encontrar esse meio termo, né? O Brasil teve muitas mudanças na educação, né, desde o início ali, né? A gente fala sobre educação dos jesuítas lá atrás, a gente fala de educação profissional na década de 70 e 80, e a gente fala da mudança da educação em 96, que houve toda uma mudança, e
a gente precisa observar a situação do país, né? O que vai gerar resultado para esse país, né? Qual é a finalidade da escola também no sentido de desenvolvimento do país, né? Eu digo que muitas vezes a educação, em algum ponto, né, e não vou dizer que eu vou generalizar, ela caminha contra algumas coisas de questões de desenvolvimento. Mas claro que também é por falta não de recursos financeiros, mas até de recursos, que eu digo, no sentido de informação sobre aquele processo. Sobre para quê? Por exemplo, eu pergunto sempre às pessoas, você sabe por que você está estudando determinado assunto? Muitos alunos às vezes não sabem responder por que ele estuda aquele assunto. Né? E isso é fundamental para que a gente possa, e principalmente para o aluno, para que ele possa saber para onde ele vai, para que Isso é direcionamento ele vai. importante porque tudo deve haver um propósito, né, Wilson? Sim, sim. Por isso que eu falo que planejamento, pensamento, claro que a gente não a gente não foi acostumado, né? A gente não, desde criança, muitas pessoas não estão acostumadas à questão do planejamento. Né? A gente vê aí uma dificuldade de planejamento familiar, a gente vê uma série de dificuldades em relação a planejamento, né? A gente é muito em cima da hora, né? Tudo nosso é assim, aconteceu, a gente resolve, aconteceu, a gente resolve. Enquanto a gente tiver com esse processo, aconteceu, a gente resolve, a gente não vai caminhar, a gente não vai andar. Então a gente precisa, né? E a educação avançou um pouco nesse aspecto, né? Se você olhar hoje, como que as escolas são gerenciadas, como que as universidades, que eu digo assim, que estão formando profissionais para educação, elas caminham em relação à gestão, principalmente gestão de recursos, você vai entender que essas pessoas estão sendo realmente preparadas para gerenciar. Só que, né, isso é uma coisa que vai acontecer ao longo do tempo, não é uma coisa para já, né? E a gente precisa entender qual é o caminho que a educação vai te levar, principalmente para o aluno também, né? Eu sempre falo para os meus alunos, você sabe aonde você quer ir? Você sabe aonde você quer chegar? É nesse ponto e é nesse foco que você tem que caminhar. Se você sabe para onde você vai, naquela linha. Não adianta você ir para a esquerda ou para a direita. Se é em frente, é em frente. Se é do lado, é do lado. Não tem meio termo. Né? Tem Então, que ter um alvo, né, Wilson? Tem que ter um alvo para estar estudando de acordo com o alvo que você quer alcançar. Né? Sim. Wilson, sim. aqui, só olha essa pergunta aqui do Gustavo também, que eu achei muito interessante. Com essa desigualdade problemática que tivemos esse ano, como passar o aluno da rede pública e privada na mesma proporção de ano letivo? Eu te digo que nós vamos ter aí, sim, uma desigualdade muito grande, né? Até pela questão da acessibilidade. Nós vamos ter esse processo. Agora, isso não é uma receita, eu não consigo dizer para você como fazer isso mudar, né? Como passar o aluno da rede pública e privada na mesma proporção de ano letivo. Estão criando mecanismos, tá? Eu tô vendo, acompanhando o Conselho de Educação, a gente tem acompanhado discussões em relação a isso. Claro que tudo tem seus entraves, né? Nós temos esferas e hierarquias, e essas hierarquias, às vezes, em determinados momentos também vão fazendo com que as coisas vão acontecendo conforme tem recurso também, né? E vai ser uma coisa difícil, não vou dizer que vai ser fácil. Eu me lembrei de um fato esses dias, a pandemia aconteceu naturalmente, foi uma coisa que ninguém esperava. Mas eu me lembro que em 2004 nós tivemos uma greve na educação que durou quase 5 meses. Foi uma greve muito grande em 2004, tem recorte de jornal, né? Eu fui para o jornal junto com os alunos para falar sobre esse assunto, né? Porque ninguém estava falando, e a gente foi junto com um grupo de alunos, né? Falar sobre isso. Eu era aluno na época, né? Só aluno. Uhum. E a gente viu naquele momento de 2004, quando retornou, um movimento para que a gente pudesse recuperar aquele ano. Existe uma movimentação. Claro que o aluno também vai ter que entrar nesse ritmo também. Então, isso também vai muito do protagonismo do jovem em querer aprender, em querer seguir em frente, né? Vai haver essa dificuldade, essa diferenciação? Vai haver. Isso aí não tem como eu colocar, né? A rede privada, ela trabalha com recurso.
próprio, né? A gente, quando lida com o público, né, a questão pública, a gente tem toda uma dinâmica nacional que envolve leis, envolve uma série de coisas que não está no nosso controle, tanto como, né, as pessoas que são gestoras e tanto quanto pessoas como professores. Então, a gente também tem que seguir um protocolo que é imposto pelas nossas secretarias. Então, é fundamental a gente também entender que o professor, no papel do professor, vai ser fundamental para que o aluno retome esse nível de ensino, mas ele também, nesse momento de pandemia, também tem que estar de olho também no que vai acontecer. Claro, você vai falar assim, é para uma criança. É muito difícil, né? Para uma criança que está sendo alfabetizada, para uma criança que está no ensino fundamental, que a gente chama, né? Mas para um jovem que está pleiteando uma profissão, para um jovem que está pleiteando aí uma universidade, ele também tem mecanismos hoje para conseguir entrar nesse processo. E aí vai muito da vontade dele. Não estou criticando, não estou entrando no mérito, tá? De oportunidade ou não. Tem duas diferenças nesse processo. Mas também vai muito do nosso protagonismo, né? Eu acho que a vida é muito disso também. Né? A dificuldade em relação à política, todos esses processos que ocorrem dentro dessa questão da retomada da educação e tudo, são coisas que vão ter que se resolver em algum momento. Né? A escola vai ter que resolver. Agora, em relação ao aluno, ao indivíduo, é uma questão, sim, de pai junto com professor e escola. E os três entrarem, né, e conversarem para que a gente consiga alcançar esse objetivo. Me lembro claramente, em 2004, foi feito um programa para que a gente pudesse recuperar recuperar o ano, né, para a gente conseguir avançar. As férias foram um pouquinho mais, né, demorou um pouquinho mais para a gente ter férias, mas a gente superou, a gente conseguiu, né, e foi num momento em que era uma greve, não era um problema de saúde pública. Então a gente tem que começar a rever o que deu certo lá atrás, né, e nós como alunos, aí eu digo que eu também sou aluno, que a gente aprende sempre, né, e como professor, de que forma que a gente vai fazer essa retomada, e a gente já pensando e começando a construir esse processo também. Excelente, Wilson. Muito esclarecedora a sua fala. É muito importante que nossos seguidores e a população em geral fique atenta a tudo isso que está sendo explanado aqui, porque são informações importantes. E, além de tudo isso aí que você disse, Wilson, acho importante também, em meio a essa retomada que vai acontecer, né? O Kaique falou sobre a questão do avanço da educação no nosso país. Eu acredito muito também, Wilson, como gestor público, que não só, né, o poder público, não só as entidades privadas, mas a própria população, a sociedade civil, pode fazer parte desse processo de transformação educacional. Nós temos nos municípios do nosso país, todo município ele tem um Conselho Municipal de Educação, que é estabelecido por lei federal, que os municípios têm um Conselho Municipal de Educação. E através desse Conselho Municipal de Educação, nós sabemos que nós temos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que dá todo o norteamento para os professores, para todos os profissionais acadêmicos realizarem os trabalhos, mas a gente tem também os conselhos municipais que são muito ativos, têm voz, têm vez para poder reivindicar, para poder levar projetos, para poder deliberar ações que vão ser desenvolvidas com os recursos do governo federal, porque o conselho ele participa ativamente, junto às secretarias municipais de educação, sobre a gerência dos recursos, sobre os projetos que vão ser desenvolvidos, as políticas públicas educacionais, né? Porque o governo federal ele envia o dinheiro via Fundeb, né? O recurso via Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional para os municípios, né? E o Conselho Municipal, junto à Secretaria Municipal, que vai gerenciar isso. Então, a população, a sociedade civil pode participar das reuniões de conselho. Pode estar levando ideias, pode estar levando projetos. Então, além do poder público, Wilson, além das entidades privadas, o cidadão também pode participar. E como o Kaique disse num comentário ali que eu vi, que a cultura que nós temos no país é das pessoas não estudarem, das pessoas não participarem, mas cabe a cada um de nós mudar essa cultura. Sim. Como que a gente vai mudar? Através dessa live, a gente pode mudar o mindset de algumas pessoas que vão começar a participar. Né? A população tem que começar a se atentar para isso, né? Ficar atenta quando são as reuniões de conselho para ela poder participar, quando são as audiências públicas nas câmaras municipais, para que elas possam
estar atenta a tudo que está sendo elaborado de projeto de lei para a sua cidade. Então, a população tem dever também, Wilson. Não adianta a gente só cobrar, né, o poder público, as entidades privadas e a população ficar acomodada. A população tem que participar cada vez mais para que a gente possa avançar com as políticas educacionais. E, Wilson, só para finalizar minha fala aqui para você poder falar, né, como a gente falou muito aqui sobre os desafios, falamos sobre os impactos negativos, os impactos positivos, e como gestor público, Wilson, acredito muito também que algumas medidas podem melhorar a educação do nosso país. Eu quero estar citando algumas e também, como você já citou também, eu queria estar citando algumas aqui, né? Como, por exemplo, como eu disse lá no início, né? A amenização nos índices de corrupção, né? Para que o recurso possa ser aplicado de maneira efetiva, para que todo recurso possa ser usado pelas instituições de ensino, pelas secretarias municipais, estaduais, pelos professores, pelos coordenadores acadêmicos, para que esse dinheiro possa chegar lá na ponta, para que os professores possam ter a devida estrutura para trabalhar, possam ter os aparatos tecnológicos. Então, diminuindo a corrupção, né, uma boa gestão, com uma aplicação efetiva nos gastos, né, nos investimentos, com a educação, vai melhorar. Eu acredito muito também, Wilson, que o nosso BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular, deve ser cada vez mais atualizado aos dias de hoje. O aluno precisa de um ensino de qualidade, né, com conhecimento rico e farto, abundante, em meio a todas as novidades que a gente vive nos dias de hoje. Então, o professor, né, ele deve receber materiais, deve receber ferramentas que possam proporcionar ao aluno um conhecimento de qualidade, um conhecimento enriquecedor em meio a essas novidades que a gente vive, para que o aluno possa estar tendo uma boa capacitação, uma boa formação. A gente deve priorizar um bom conhecimento, uma boa capacitação, uma boa formação científica para os nossos alunos. Eu acredito muito na educação do empreendedorismo nas escolas, desde o ensino infantil, a educação financeira, porque através da educação do empreendedorismo e da educação financeira, nós vamos ajudar a formar cidadãos conscientes e responsáveis com as finanças, com os recursos que eles vão ter disponíveis, e automaticamente o desenvolvimento econômico vai vir, né? O trabalho e renda vai vir para o nosso país. E acredito muito também no ensino da ciência política nas nossas escolas, Wilson, porque a política, ela impacta diretamente na vida das pessoas. E quando eu falo de política, eu não estou falando aqui de política partidária, de política eleitoral, eu falo da ciência política na sua essência, né? Que é ali um ensino de cada poder que rege o nosso Estado, né? Um ensino sobre o que é a política na sua essência, que é a resolução de conflitos, que é a arte de dialogar, de conversar, de resolver problemas, a arte da gente se relacionar com as pessoas, né? No dia a dia a gente faz política sem saber, na sua casa você faz política. Quando a gente sai de casa, Wilson, para pegar um ônibus, a gente depende da política para que o ônibus seja de qualidade, através de um poder público que vai fiscalizar as concessões de ônibus para que os ônibus possam oferecer um bom serviço. A gente vai depender, né, de escola, de creches para os nossos filhos, que o poder público vai disponibilizar. A gente vai depender de trabalho e renda, através do poder público facilitando a iniciativa privada, não atrapalhando a iniciativa privada. Então, a gente depende da política, querendo ou não. E aí, uma coisa tão importante, muitas das vezes não é ensinada nas escolas para os nossos alunos. Então, eu acredito nisso, Wilson, numa boa gestão, que vai aplicar os recursos corretamente, que não vai haver corrupção e que vai proporcionar um ensino de qualidade e atualizado para os nossos alunos. Tá me entendendo? Então, você tocou num ponto muito interessante que eu considero primordial para qualquer coisa na vida, né? É a participação. Quando você não participa, quando você não conhece, você não consegue falar com propriedade daquele assunto. Então, a questão é, qual é a minha participação dentro desse processo, né? Você falou também sobre a questão da educação. Eu sou professor de empreendedorismo, né? Dei aula de empreendedorismo no ensino médio, trabalhei dentro dessas questões. Já palestrou na nossa Semana Municipal de Jovem Empreendedor, que a gente elaborou juntos aqui em Petrópolis. Sim, e trabalho com um tema, né, que é nas escolas que eu dou aula, né, sobre ética e cidadania. São dois aspectos que a gente trabalha, né, que são fundamentais para a formação de qualquer pessoa, né, de qualquer indivíduo.
Então, quando a gente fala sobre essa questão da participação, e principalmente, né, a gente falar sobre a participação nos conselhos, no Conselho Nacional ou em qualquer conselho, isso é fundamental para a gente dar continuidade nesse processo. Só para lembrar que alguém falou que a gente tem 20 minutos, 20 segundos, né? Alguém falou sobre essa lacuna. Isso, segundos. é sobre essa... Então, isso, rapidinho, só te Isso. contar. Vai Fala. cair a live, pedir pro pessoal printar